Olá, eu sou Carlos Oios e eu estou aqui com uma amiga nossa, Andrea Fetter, que cedeu um tempinho para conversar um pouco com a gente sobre a experiência dela no workshop Construindo uma Vida de Sucesso. E, primeiro, obrigado por você abrir um espaço na sua agenda para Imagina, conversar com quando a gente. quisessem, os dois. Uma alegria, né? Uma gratidão muito grande. E Obrigada. conta um pouquinho para a gente como foi a sua vivência naquele sábado. Bom, vou primeiro contar como foi o convite pro meu marido, né? Lembra, cara? Ah, é verdade, é verdade. Eu queria muito que ele fizesse comigo. E aí, ao mesmo tempo, eu não sabia como falar, porque sempre começa. Ah, mas eu vou chamar o marido vai achar chato, aqueles cursos de casal. Enfim, aquela burocracia toda que a gente está acostumado quando a gente é casado há muito tempo, enfim. Falei, bom, Carlos, o negócio é o seguinte, vamos dar para ele de presente. Foi assim, não foi? Foi. E eu acabei dando para o Fábio e fiz um quesito surpresa. Nós vamos fazer uma palestra, nós vamos participar de uma Tinha a palestra. menor ideia. Ele não tinha a menor ideia. E eu, graças a Deus, achei que foi ótimo e deu tudo certo. E ele foi. E ele foi, tipo, de boa, vamos fazer alguma coisa pro negócio dele, eu pro meu negócio, enfim, era uma palestra, sei lá, financeira, eu nem lembro do que eu falei direito isso na hora, mas ele foi descompromissado com as coisas. E eu acho que a gente foi muito aberto. Eu já sabia do que se tratava, queria muito que a gente fizesse isso junto, por conta de ser casal, não é? Porque eu já tinha feito cursos assim, e ele foge dessas coisas, e no momento que a gente começou, e que a gente participou de cada uma das atividades, que a gente foi indo, e que eu olhava para a cara dele, para em vez de ver ele franzido assim, né? Porque ele fecha até. Ele fazia assim para mim, eu já estava achando ótimo. E isso foi o dia todo, foi uma surpresa atrás da outra, como se as coisas fossem caindo os véus, coisas que a gente tem vontade de resolver durante um dia a dia, num casamento, que a gente não consegue resolver porque a gente não para. A gente não para ver, a gente não para decidir. A gente tem tempo para tudo. Tem tempo para os filhos, tem tempo para o trabalho, tem tempo para qualquer coisa, para ajudar mãe, pai, tudo. Mas tempo para a gente resolver como família, como para mim isso foi fundamental. A gente saiu de lá, não vou falar que casado de novo, porque não teve uma noite de núpcias de novo, porque eu cheguei em casa e tinha 3 filhos. Olha, a gente está pensando em incluir uma noite no meio. Acho ótimo, podia ser num hotel. Eu acho que vai todo mundo chegar atrasado no dia seguinte. Aí é bom. Mas eu acho que quando a gente para num lugar propício, que tá todo mundo pensando numa meta, focando em alguma coisa, e no caso meu e do meu marido, que a gente fez isso para nós dois, foi demais. A gente voltou com outra vontade, a gente voltou com garra, a gente voltou com vontade de ler o cartão. Não sei se eu posso falar o que vocês vão fazer durante o dia, mas enfim. O seu projeto? O projeto, exatamente. A gente via aquilo lá, olhava, muitas coisas já aconteceram e outras estão acontecendo. Então, assim, a gente fez o quê? Faz mais de um ano? Faz um ano. Faz um ano. Faz aproximadamente um O ano. nosso projeto e a nossa meta era construir nossa casa e nós já estamos cobrindo. Fantástico. Então, assim, foi um jeito de alinhar tudo, colocar tudo pro mesmo, afunilar o cone, sabe? Uhum. Foi mais ou menos isso. Foi bom demais. Tá. A gente sai com vontade de que tem amanhã, no dia seguinte, vamos fazer de novo. Dá pra continuar. Na verdade, eu não sei se você está sabendo, mas a versão que a gente vai lançar agora, nós vamos incluir o domingo de manhã. Para Olha a gente isso. fazer uma revisão do projeto. Vamos chegar atrasados, vocês vão chegar atrasados. Eu não sei se vai ser bom, vai todo mundo dormir no mesmo lugar. Hotel, mas a ideia é justamente dar um pouco mais de tempo, porque a gente sabe que é bastante informação. É muita, isso é muita, porque a gente volta, durante aquela semana toda, a gente ficou ruminando. A gente voltou em algumas atividades para olhar, para passar, para ver de novo, para olhar se estava certo, para ver se a gente corrigia. E como a gente faz na hora? Com a emoção, Carlos, eu acho que a gente não conseguiu corrigir nada depois, sabia? Porque a gente fez o que o coração estava mandando. Olha que bacana. E foi fazendo, e aquilo lá foi. Fantástico. E agora um outro bônus que a gente está oferecendo para essa nova turma é um acompanhamento, depois de 15 dias, um webinar, onde a gente vai reencontrar esse pessoal online para ver legal. como é que estão suas metas, como é que está o projeto, o que vocês estão precisando. O nosso deu certo, tá? Que maravilha. O nosso deu super certo, enfim. Maravilha. Foi E legal.
Você recomendaria esse workshop para alguém? Posso abrir a janela? Pode. Vou gritar pro mundo, assim, alô, galera, dormiu, demorou. É pra ontem, é pra fazer pra ontem. Qualquer um, Carlos, qualquer um que tenha vontade de andar pra frente, de ver a vida, o copo meio cheio, resolver as coisas deixando os problemas de lado, sabe? Andar, querer. A vida, nós estamos aqui para aprender, se a gente pode melhorar. Se todo mundo soubesse que tem um curso desse, meu Deus do céu, tinha muito menos casal brigando, muito menos separação. Coitados dos advogados, eles vão perder É engraçado porque a segunda pessoa que participou hoje, na terceira, na verdade, a gente conversou com outro casal, e o depoimento que eles deram foi justamente no lado empresarial, dos dois estarem indo na mesma direção. Os dois são casados, trabalham nas empresas. E agora o feedback que você dá pra gente que foi importante para vocês, por conta do casal também. Claro, até porque eu faço uma coisa, eu tenho uma atividade, o Fabiano tem outra atividade. Sim. Então, assim, eu trabalho no meu dia com uma coisa, à noite com ele com outra coisa, chega de noite, a gente cuida dos filhos. Então, não dava para parar e falar assim, muito lindo, falar, um dia nós vamos tirar e fazer a programação. O quê? Tá bom, você vai tirar. Um dia chega, esse dia não chega. Então, lá a gente fez isso lá. A gente parou para colocar, nós vamos fazer isso assim, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. E as coisas foram. Estão acontecendo. Então, fantástico. Maravilha. Gratidão, André. Não, gratidão eu quero fazer a reciclagem, o 2, o 3, depois que a casa ficar pronta, claro, uma coisa por vez. Os projetos. Sim, fantástico. Sim, mas o próximo vídeo vai ser na casa pronta, tá? Fantástico. Gente, gratidão. Gente, é isso aí. Gratidão, André. E espero ter vocês no próximo treinamento.